Meus senhores, a reunião plenária ou conferência da União Nacional dá-me ensejo de me ocupar de alguns aspectos da situação política. Estas palavras, porém, não as dirijo talvez tanto à grande massa dos meus concidadãos como aos homens capazes de refletirem com calma sobre as dificuldades presentes e cônscios do que, para além dos interesses materiais ou de preferências ideológicas, devemos à nação. Estes são tempos de grande preocupação e ansiedade a que, evidentemente, não podemos ser estranhos. Tem-se insistido tanto em que sairá do último conflito outra humanidade e outra civilização, que por toda a parte se aguarda a floração das novas realidades. E muitos se sentem inclinados a descobrir no verbalismo que enche a época a definição dos dogmas salvadores. Temos, em compensação, assistido a horrores que nem se filiam em princípios do passado, nem definem ideais do futuro, e são simplesmente a vergonha de uma época cujo senso moral, embutado pelo espetáculo persistente da brutalidade, está perigosamente distanciado dos avanços do saber. E tudo isto desvaira a inteligência humana. Não há, porém, dúvida de que no largo plano da vida da humanidade se pode estar gerando uma sociedade diferente. O que se destruiu deve ser substituído, mas em grande parte já não pode ser refeito. Que parte do passado, por ser a própria verdade e a própria vida, há de perdurar? Que inovações hão de rejuvenescer as instituições sociais? O pensamento dos homens, como chegado a uma encruzilhada, parece que não sabe por onde seguir. É certo que a humanidade acaba sempre por encontrar o seu caminho. Não está aí o problema. O problema está em que o encontre, limpo de ruínas e isento do sofrimento sem conta e sem par, que são o preço por demais elevado de algumas viragens da história. Deve ao menos ser essa a preocupação dos responsáveis por estas parcelas do mundo que se chamam nações. Com este pensamento, nos desprenderemos hoje das nebulosas em que a fantasia se compraz, mas a inteligência se perde, para examinarmos terra a terra alguns problemas mais concretos da vida política nacional. Parto de uma verificação, a relevância do fator político na vida portuguesa. Podemos lamentar que assim seja, e eu lamento sinceramente, mas é assim. Isto quer dizer que nenhum problema dos que formam a trama da vida nacional pode esperar solução conveniente sem que a tenha o problema político. Duas razões se encontram na origem do facto. Uma, de caráter geral, é a elefantíase deste monstruoso Estado moderno, que mesmo quando desiste de se apoderar das almas, não pode abster-se de, por mil intervenções e competências, impor diretrizes e limites à livre expansão da vida social. Sobretudo aqueles que, por qualquer motivo, se deixaram atrasar, têm de submeter-se ao impulso que só de uma ação centralizada, de uma força superior, de uma concentração de meios de toda a ordem, pode derivar para o corpo social. Outra razão, porém, é peculiar nossa, e está na fragilidade da vida portuguesa, em todos os aspectos sob que se possa encarar. A constituição familiar, a organização religiosa, a economia privada, a associação espontânea ou voluntária para fins culturais, morais, desportivos, de puro interesse material ou ideal, tudo parece oscilar e, de facto, depende do bafo salutar ou maléfico do poder. Pode ser que, uma outra vez, essa mesma fragilidade se deva a intervenções abusivas do Estado na ânsia de alargar a sua ação em esferas privadas da vida. No geral, e no nosso país, o fenómeno é devido a causas profundas que não está ao alcance de ninguém remediar em curto prazo. E a conclusão a que chegam é a seguinte: não podemos tratar levianamente, mas não podemos dispensar-nos de dar a máxima atenção e cuidado a um problema de que depende em tão alto grau não só o destino da nação portuguesa, como a vida e a prosperidade dos nossos concidadãos. Este problema político, que por muitas dezenas de anos envenenou a vida portuguesa, terá recebido de nós solução satisfatória e que deve entender-se
por solução satisfatória do problema político. Não podemos fiar a resposta de tão excessiva exigência como seria a unanimidade dos cidadãos. Nenhum regime a teve nunca. Nem de se haver reproduzido um tipo ideal de Constituição, pois que o não há. Os inimigos da atual situação política insistem em asseverar que o problema político português exige uma solução e não estará resolvido enquanto não se adotarem as providências que exatamente caracterizam outro regime diverso do atual. É evidente que os monárquicos, por um lado, e os comunistas, por outro, poderiam afirmar a mesma coisa. E isto quer dizer que para determinados grupos de cidadãos, o problema político do seu país não estará nunca resolvido enquanto não receber a solução que eles próprios pretendem dar. O simples bom senso mantém-me nos limites da relatividade. Repele conclusões desta ordem e nem vale a pena que nos detenhamos nelas. Na realidade simples das coisas, a solução é satisfatória se assegura a existência de um governo forte, sob estável chefatura do Estado, aceites pela conformidade da massa dos cidadãos, quando sentem defendidas as suas liberdades e interesses essenciais. Tal sorte de governo representa a própria essência e fins do poder público. A garantia das liberdades essenciais permite a tranquilidade na ordem, que significa a paz pública. Podemos aferir, portanto, do valor de uma solução política, mais do que por justificações doutrinárias, por este facto simples, mas fundamental. Se houve progresso na paz. Não é discutível se gozamos de um e da outra em Portugal nos últimos 20 anos. A solução política ou conjunto de soluções constitucionalmente encontradas para o problema português terá fatalmente de ser substituído ou sofrer profunda repercussão das transformações políticas verificadas noutros países? Há muito quem julga entre nós, por espírito de imitação uns, por deficiente análise dos acontecimentos outros, e alguns, porventura, pelo gosto da novidade ou pelo cansaço que até o bem causa no coração humano. Julgo que entre as reais qualidades do nosso espírito não se conta uma forte independência mental. Somos capazes de glosar, desenvolver, aplicar ou retificar ideias alheias. Raro teremos lançado no mundo uma concepção nova ou nos teremos emancipado completamente do jugo das concepções alheias. É assim no domínio da inteligência, não assim no campo da ação propriamente dita, como demonstram duas grandes ordens de factos, os descobrimentos e a colonização portuguesa. Desta verificação se deviam tirar conclusões preciosas para a educação nacional, mas não é agora o momento para isso. A última guerra foi sem dúvida conduzida à sombra de uma bandeira, mas tenho tido dificuldade em crer que o fosse em todos os campos ao abrigo de uma ideologia, ou menos de uma ideologia claramente definida e unanimemente adotada. Os factos têm-se encarregado de o confirmar com uma clareza meridiana. A irredutibilidade de conceitos fundamentais acerca do homem, da sociedade civil, do Estado, mesmo de processos de governo, não era menor entre os aliados na guerra que entre estes e os seus inimigos. Nem é exato que fossem substancialmente diversos os processos de conduzir a guerra. A vitória deveu-se, sobretudo, à supremacia dos exércitos, conduzida por autoridades fortes, na frente e na retaguarda, nos campos de batalha e nas oficinas, na luta e no governo. E também não é exato que da guerra tenha saído uma floração de instituições eficientes. É quase cruel anotá-lo perante o que se passa no mundo. Sempre entendi que deveria ter-se feito distinção entre o reconhecimento das liberdades fundamentais que consubstanciam o respeito por parte do Estado da pessoa humana e as mil formas de organização do poder, salvo quando esta é condição essencial da efetividade daquelas. As discussões têm revelado equívoco, mas não esclarecido o problema. Já nem mesmo se sabe o que há de entender-se por democracia. É justo termos a maior compreensão
em face das dificuldades que sentem hoje muitos países para ressurgir das ruínas e encontrar uma base estável de organização política e de paz social. Mas não podemos tomar como a última palavra da sabedoria política o que, em alguns casos, são apenas compromissos entre forças opostas, tentativas de acerto, quando não erupções da profunda desordem em que a Europa ficou. Devemos subir a outro plano para compreendermos melhor os problemas presentes e o valor das soluções. Devemos ter como factos primaciais do nosso tempo os seguintes: a deslocação do poder político internacional por efeito da última guerra, a tendência para se deslocar o centro de gravidade das forças internas, fenómeno provocado em todo o mundo pela ascensão das massas ao bem-estar, à segurança e à atividade política. Examinaremos separadamente estes dois grandes acontecimentos. Da última conflagração, esmagados o Japão e a Alemanha, surgiram para a hegemonia mundial dois grandes poderes, os Estados Unidos e a Rússia. A Inglaterra, que pôde heroicamente salvar-se, e a comunidade das nações britânicas vê alterada a sua posição relativa, de modo que, embora fazendo jogo independente na defesa dos seus interesses próprios, se tem aproximado mais e mais da concepção dualista do mundo anglo-saxónico, a cujo entendimento e ação concorde as duas grandes potências que o representam vêm sacrificando a inteira liberdade de se determinar. Os Estados Unidos sentem, como não sentiram em 1919, a responsabilidade da sua força e da sua vitória. E dá-se com eles o estranho caso de ascenderem ao primeiro plano da política mundial pelo seu valor próprio, sem dúvida, mas também impelidos, solicitados pela generalidade das nações. É quase uma hegemonia plebiscitada, tal a consciência da insegurança e da possibilidade de mergulhar numa catástrofe sem a ajuda da grande nação americana. De onde nasce este sentimento tão geral, tão vivo e tão profundo que não deixou mesmo gozar o segundo minuto da vitória? Penso que devemos considerar os Estados Unidos e a Inglaterra como povos pacíficos, a avaliar pela ansiedade de regressarem à vida de trabalho depois dos conflitos internacionais e pela sua impreparação habitual para aqueles em que são obrigados pela força das coisas a participar. Ignoro se da Rússia se pode dizer a mesma coisa. Ainda, na melhor hipótese, há outras diferenças que convém anotar. Sem se esquecerem os valiosos auxílios e apoios que recebeu dos seus aliados, a Rússia revelou extraordinárias qualidades de resistência, de valor ofensivo e de organização, quer económica, quer militar. Sofreu e bateu-se valorosamente e pôde endossar, tanto às suas armas como às virtualidades do seu regime político, parte importante do prestígio da vitória. Não pode duvidar-se de que o seu poder é forte, dotado de uma capacidade de deliberação e de execução com que outros não podem competir, e liberto do peso de uma opinião pública inexistente ou adrede preparada para apoio da política a seguir. A Rússia é, além disso, a fonte viva de uma ideologia ou mística que se pretende universal, portadora de uma mensagem de libertação de todos os povos e, sobretudo, das massas supostamente escravizadas, e contra a qual o liberalismo não tem podido lutar com êxito, obrigado como está a reconhecer ao comunismo direitos de cidade em igualdade de condições com outros programas de reforma político-social. Por motivo da expansão da sua ideologia, a Rússia não tem só adeptos por toda a parte. Ela encontra-se indiretamente na raiz da inspiração e da atividade governativa em muitos países. A estratégia da última fase da guerra, por exigência das operações ou da política, não só pôs na mão da Rússia a direção efetiva dos negócios de algumas nações, como lhe entregou as posições-chave de onde pode partir-se em todas as direções à conquista do continente. E quando se compara a vastidão do seu território e recursos de população e riqueza com o fio de pequenos países, seus vizinhos na Europa,
Não se pode deixar de sorrir ante a insistência com que tem feito aceitar as imposições do seu direito de defesa. Eu quero concluir o seguinte. A Rússia tem hoje todas as possibilidades de dominar inteiramente a Europa e pode fazê-lo sem que a maior parte dela possa sequer lutar. É isto, pelo menos, o que está na lógica do seu poderio incontrolável e da sua doutrina. Falo em perigo potencial e não efetivo, visto os dirigentes soviéticos não estarem obrigados a qualquer lógica, senão muito realisticamente à dos seus interesses, e a posição puramente defensiva de todas as outras nações lhes permitir escolher oportunidades e meios de ação. A vida tem surpresas de fazer pensar. Quase toda a Europa se bateu e se arruinou por se opor à nova ordem de concepção germânica. Mas é sobre as suas ruínas, ainda fumegantes, que se vê alastrar a nova ordem comunista. Ora, esta é, por definição, exclusiva e inconciliável com o conceito de civilização de que se orgulham as outras hegemonias. A Europa tem de escolher. Isto, o que se enxerga a olho nu, e de certo muitos outros pensam como eu. Sinto que sobre a miséria e devastações do último conflito é um crime, toda a palavra imprudente e incitadora de um estado de espírito belicoso, ou menos conforme à universal necessidade e ânsia de paz, e as minhas palavras não podem ser acusadas disso. Mas é crime mais grave ainda contra a humanidade fechar os olhos a realidades palpáveis e portadoras de germes tão graves para a mesma paz que se pretende consolidar. Ora, quando atento na profundidade da crise que a Europa atravessa e vejo que o remédio mais imediato é para alguns de nós a existência de 3, 6 ou 10 partidos, um parlamento tumultuoso e um governo paralisado pela pressão de elementos contraditórios, não posso deixar de considerar a desproporção entre o mal e os remédios e verificar com profunda tristeza a cegueira dos homens. A Rússia dispõe de uma doutrina, de uma força, de uma técnica e de um governo. Admitamos que os seus intentos e o seu interesse são viver pacificamente a sua vida e não impor fora das fronteiras a sua ordem. Como poderão emergir das ruínas e na anarquia atual estados sem doutrina, sem força, sem técnica de ação e sem governo? Cada um pode tirar daqui as conclusões que entender. Digamos agora alguma coisa do outro grande acontecimento que ele dia cita. O mundo que aí vem, a sociedade em que vamos viver, serão certamente muito diversos do mundo e da sociedade atuais, quadro das nossas emoções, da nossa compreensão e dos nossos interesses. E ainda que as grandes transformações sociais costumam operar-se não por saltos bruscos, mas paulatinamente, todos podem verificar como se modificam a cada momento coisas que reputaríamos imutáveis. A nossa inteligência da vida, das relações com semelhantes, da função da riqueza e do trabalho, da hierarquia tradicional de valores na sociedade, vai se alterando. E um dia quase não perceberemos como nós ou nossos pais podiam pensar diferentemente no tempo antigo. Não é exato que o chamado movimento ascensional das massas seja fenómeno originado nas 2 últimas guerras, embora estas hajam contribuído para abalar a solidez dos quadros existentes e de posições que sem isso talvez se mantivessem ainda por muito tempo. Nem se deve pensar que para o facto tenha de algum modo contribuído a Revolução Bolchevista, por muitos considerada mais como salto ousado para alcançar o Ocidente do que pioneiro, guia ou padrão de justiça social. O que o bolchevismo fez foi outra coisa. Acreditou a mística da possibilidade de se criar uma sociedade inteiramente nova, modelada em ficções ideológicas e com desconhecimento ou desprezo do que o homem é no seu ser moral. O que fez
foi pela extensão da experiência e pela ousadia da propaganda transviar muitos dos que deviam estar seguros da verdade e impor dois sentimentos de baixa classe, perniciosos ao progresso humano: a desmoralização e subserviência das elites e a supremacia do número. Seja como for, todo Estado moderno, independentemente do seu facies político, vai ser dominado pela preocupação do social. Preocupação que há de certamente traduzir-se em intervenções mais ou menos profundas no domínio económico, propriedade e produção, mas cuja finalidade se cifra em se conseguir melhor distribuição da riqueza produzida e na admissão da generalidade dos indivíduos aos benefícios da civilização. Quer pelo facto dos interessados tenderem a confiar da sua própria ação a satisfação das suas reivindicações, quer em virtude das melhorias conquistadas, não se pode desconhecer o peso que essas massas representam na vida do Estado e até na sua organização. A questão que se põe é, por isso, a seguinte: qual a melhor forma de representação e de defesa dos trabalhadores no Estado? A segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do atual parece terem revelado que o regime parlamentar não pôde dar solução satisfatória ao problema. Tanto quando as massas trabalhadoras se desinteressaram da organização do Estado, como quando se interessaram na sua direção por meio de partidos socialistas, sentiu-se que não foi atingido o escopo geral. Em numerosos casos, ao lado do partido organização política, surgiu o sindicato e seus graus superiores, organização social. É inútil pensar que o alargamento do sufrágio daria satisfação e resolveria a dificuldade. Na melhor hipótese, a representação parlamentar oferece o aspecto de uma duplicação de forças que ou se revelam hostis ou pelo menos inarmónicas, mesmo quando o partido que se arroga a representação das massas operárias exerce com exclusividade o poder. Por mim, não estranho que assim seja. Primeiro, o Estado define, representa e defende tal multiplicidade de interesses que não pode subordinar-se sem risco para a nação a um pensamento de classe ou dedicar-se à exclusiva satisfação das reivindicações desta. De modo que um partido socialista, para ser partido de governo, tem de ter as suas ideias sobre o conjunto dos problemas nacionais e perde por esse facto o paralelismo que deveria prendê-lo à massa que, teoricamente ou menos, está na sua base. Daqui resulta, como consequência fatal, que a representação do interesse do operário, ou mesmo em termos mais latos do trabalhador, tem de ser confiada a indivíduos cujas ligações, em muitos casos, se devem considerar bastante longínquas do mundo do real do trabalho, o que, por ser necessário, nem sempre se afigurará legítimo. Em segundo lugar, é tal a complexidade das sociedades civilizadas, são tão numerosos e intrincados os interesses materiais e morais que nelas se movimentam, tão necessárias uma direção superior e uma ação arbitral para dirimir conflitos possíveis, que bem parece não poder o Estado exercer a sua ação independentemente de duas condições. A primeira, a existência de uma organização social base, estranha e independente de qualquer outra organização, destinada a criar um órgão político de representação. A segunda, a reforma do Estado, no sentido de se aproximar, ou melhor, de incorporar em si mesmo essa organização. Sou assim levado a crer que a solução do problema enunciado acima vai impor no futuro um tipo de Estado no qual o conjunto dos interesses da nação, integralmente organizados, tenha representação efetiva e direta por intermédio dos próprios interessados. Não desejava que nos considerassem precursores, mas é aquilo mesmo que pacientemente temos procurado fazer. Vou terminar. Levaram há dias a dormir o eterno sono na sua querida terra de província um homem que foi meu professor de Direito em Coimbra.
Sem grandes qualidades de disposição e de brilho, era, no entanto, possuidor de uma grande inteligência e de primores de caráter verdadeiramente excepcionais. Militou num dos antigos partidos e penso que, conservando-se aliado da atividade política, quis manter-se fiel à sua anterior posição. Um dia, de passagem por Lisboa, e vencendo uma espécie de repugnância instintiva, subi pela primeira vez as escadas do Terreiro do Paço para o cumprimentar, depois que fora nomeado Ministro da Instrução. Recebeu-me como sempre e como a todos com bondosa simplicidade. E às palavras que lhe dirigi, tinham que certamente deixar a transparecer a esperança de vasta ação reformadora, tão urgente naquele setor da administração pública, cortou, cerce, todas as minhas esperanças com esta frase de puro desânimo. Não se pode fazer nada. Não lhe sobressaltara o espírito, sequer, aquele alvoroço dos primeiros momentos, natural, aliás, a quem é elevado a alta posição. Nem lhe animava o olhar aquele fogo interior, esperança, contentamento ou ambição satisfeita. Encostado à secretária, o olhar vago, os braços cruzados, o ar de vítima, a sua figura ficou sendo para mim um símbolo. Pareceu-me que esse homem de bem, apenas por disciplina, aceitara esta coisa horrível, que é o sacrifício do valor próprio à inutilidade total. Diante do seu espírito, ao medir as possibilidades da ação, perpassava certamente a imagem da balbúrdia sanguinolenta ou torpe em que nós acabámos por converter, na sua transplantação para Portugal, o correto e flegmático parlamentarismo britânico. Por andar muito longe do meu espírito qualquer ideia de governar, não pensei então, mas depois disso, muita vez me surpreendia a interrogar-me por que havia o discípulo de fazer mais ou melhor que o mestre. Esta pergunta torna a conduzir-nos ao coração do problema objeto do meu discurso. Não é exato que todos os regimes se equivalham e também não é seguro que o mais perfeito no domínio da doutrina seja sempre o melhor nas contingências da prática. De um se diz terem virtualidades peculiares e de outro se sabe exigirem aos cidadãos virtudes cívicas em grau que nem todos os povos atingiram ainda. Pode, porém, afoitamente assegurar-se que a eficiência não é igual em todos, nem igual o rendimento do elemento humano. Quando um país encontrou, como Portugal, uma linha conveniente de pensamento e de ação política, assente em segura experiência, é desacisado trocá-los, dando atenção a vozes, aliás, dissonantes, que se erguem das ruínas e das divisões da Europa a apregoar sistema salvador. Sejamos largos de pensamento e aceitemos as correções e desenvolvimentos que o regime comporte, sem se negar. Intensifiquemos a aplicação dos princípios que só parcialmente têm sido aplicados quanto à organização e representação direta no Estado dos interesses que se movem no seio da nação. Continuemos de braços abertos para a colaboração de todos os que, de coração isento, desejem apenas trabalhar para o bem comum. Sobretudo, não percamos o ânimo, nem a serenidade neste tormentoso mar de paixões e sejamos prudentes. Tempos houve em que os portugueses se dividiam acerca da forma de melhor servir a pátria. Talvez se aproximem tempos em que a grande divisão, o inultrapassável abismo, há de ser entre os que servem a pátria e os que a negam.